Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie, faça marcação no sininho para receber nossas notificações. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz. Com meu renovado agradecimento pela oportunidade de mais uma vez compartilhar com estes corações queridos as lições do Evangelho de Jesus. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todas as vezes que conjugas o coração e a mente na equação do amor, naturalmente fazes ecoar o bem que alcança a todos. Tornar essa prática permanente, eis o grande desafio. Não esmoreças. Mantenha a fé em Deus e a parceria com Jesus, pois tudo dará certo. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre uma frase de Jesus que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, na qual o mestre disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós observamos que o contexto deste capítulo do Evangelho de Mateus é essencialmente voltado para a simplicidade e a discrição, com recomendações precisas para o comportamento do verdadeiro cristão. Mateus nos traz falas de Jesus, todas pertencentes ao antológico Sermão do Monte, em que o mestre nos aconselha a prudência e a sabedoria, especialmente nas manifestações da religiosidade. Jesus prega ainda a discrição na oferta da esmola, na realização da oração, ensina-nos a oração universal do Pai Nosso, aliás, a única oração ensinada por Jesus. Prega a discrição no jejum e oferece segura orientação em relação à acumulação dos bens espirituais, ao invés da acumulação dos bens materiais. E por fim, o mestre, neste capítulo 6, nos ensina também a confiança em Deus, no provimento das necessidades humanas e na combinação da acumulação de bens com a confiança em Deus. Insere-se então este versículo 21. Porque onde estiver o teu coração, aí
melhor dizendo, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se nós buscarmos uma base doutrinária para esta reflexão, nós a encontraremos numa afirmação do Espírito Pascal, transmitida em Geneve no ano de 1860, e que está inserida no item 9 do capítulo 16 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O que disse Pascal? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Evidentemente que a fala do benfeitor aponta para os bens espirituais. Nós não levaremos absolutamente nada dos nossos bens materiais. Mas muitos perguntam, e o que levaremos? Ao atravessarmos a noite escura da morte, nenhum bem material. Mas levaremos as nossas atitudes, as nossas conquistas íntimas interiores e intelectuais. As nossas atitudes, as nossas condutas serão a senha para o reino dos céus, ou seja, para a paz da consciência, para o desfrutar da verdadeira felicidade. É por isso que Jesus nos alerta sobre onde está assentado o nosso coração. Mas é possível que alguém levante uma dúvida em relação à questão do sentimento e do pensamento. A sequência correta é sentimento, pensamento, ação ou pensamento, sentimento, ação. Parece um jogo de palavras, mas não é. O pensamento está na mente. É produzido na mente. O sentimento está no coração. Nós sentimos e depois pensamos, ou nós pensamos e depois sentimos? Porque daí vem então a ação, a atitude e a conduta. Isso é algo que muitas vezes se nos apresenta e nós ficamos em dúvida quanto à escolha e à decisão. Se nós, porventura, elegermos como importante para a nossa vida os bens materiais, nós estaremos elegendo tesouros perecíveis, que funcionarão como algemas, nos prendendo à materialidade terrena. E alguém que é preso, algemado às coisas da matéria, seguramente quando precisar ultrapassar a noite escura da morte, vai ter muita dificuldade. Porque não vai querer se afastar por hipótese alguma daquilo que ele considera seus verdadeiros bens. Por outro lado, se a opção durante a existência foi pelos tesouros imperecíveis, que são os bens espirituais, no lugar de algemas, a criatura terá asas que as farão decolar em direção
à plenitude espiritual. E isso é algo que faz uma grande diferença. Se o amigo, se a amiga, for no Livro da Esperança, da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier e o benfeitor espiritual Emmanuel, encontrará no capítulo 45, intitulado Propriedades, algumas contribuições de Emmanuel que se aplicam plenamente a esta reflexão, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Diz-nos o benfeitor: possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas, que te enseja, por meio dos sentidos, a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas, de pronto, o ilimitado valor. Nesta primeira parte da locução de Emmanuel, o benfeitor chama a nossa atenção para todas essas benesses que nos são conferidas por Deus, que ele chama de faculdades prodigiosas, e que muitas vezes nós nem as valorizamos. E são elas que nos permitem o que ele chama de análise do universo. E elas são de ilimitado valor. E somente quando se perde uma delas é que se pode verdadeiramente perceber o quanto que ela valia. Mas o Emmanuel diz assim: e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Em realidade, o Emmanuel está falando da inveja. Então veja que esse é um tesouro que é péssimo. E ele diz que quando a gente avalia a posse do outro, talvez até ficando maravilhado com ela, a gente não faz a menor ideia de quantas provas aquela criatura tem passado em função daquela posse. Por isso que em seguida ele vai dizer: não invejes a propriedade transitória dos outros. A inveja passa a ser uma imperfeição terrível. Se nós temos que apreciar, sem invejar, alguma coisa do próximo, que sejam as suas virtudes espirituais. Mas não basta apreciá-las ou, entre aspas, invejá-la. Precisamos fazer o esforço para também desenvolver a virtude em nós. E o Emmanuel, a propósito dessa inveja, diz: ignoras por que motivo a fortuna moedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Muitas vezes, apreciando a posse alheia, nós não temos a menor ideia das dificuldades que passa a criatura em função daquilo. E aí o Emmanuel vem com um aconselhamento.
Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma. Os talentos imperecíveis, nós já dissemos, são os talentos espirituais, são os bens espirituais. São imperecíveis porque não se acabam. São imperecíveis porque seguem com a gente depois da desencarnação. E o Emmanuel diz: e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Então, esse é um aconselhamento preciso, objetivo, lúcido. Todos nós dispomos de tudo que é possível para trabalhar em favor do próximo, de esparzir o amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Jesus, a começar do círculo familiar, a começar de casa, da família. Eu recomendo a leitura desse capítulo 45, Propriedades, lá no Livro da Esperança. Mas há uma outra contribuição de um espírito, o espírito Ismael Souto, também trazida a nós pela pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. O título do capítulo é Tudo é Atração. A obra, Nosso Livro. O Ismael começa dizendo: quem ama e ajuda, acende claridade sublime. Aquilo que Jesus falava: vós sois a luz do mundo. Agora, para ser luz, o conselho do Ismael é preciso: quem ama e ajuda, acende a claridade sublime. Ora, quem ama e ajuda é exatamente aquele que, voltando lá ao Livro da Esperança, sabe que tem nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor, como disse o Emmanuel no Livro da Esperança. Mas o Ismael Souto, o espírito Ismael Souto, prossegue dizendo: a mente estende fios vivos em todos os lugares por onde transitam os interesses que lhe dizem respeito, e através desses fios potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, atingimos a concretização dos mais recônditos intentos, ou seja, dos nossos desejos mais íntimos. Então ele chama de fios vivos esses pensamentos que nascem no coração. Vocês já devem lembrar que várias vezes eu comentei que nós deveríamos pensar com o coração e não com o cérebro, com a mente, porque seguramente um coração cheio de bons sentimentos, os pensamentos todos seriam extremamente elevados. Então o Ismael está dizendo exatamente isso. Esses fios vivos em todos os lugares onde transitam os interesses que lhe dizem respeito. Que interesses são esses? Os interesses do coração, do sentimento. E é a partir deles que nós podemos então realizar os nossos mais secretos desejos na prática do bem. Mas o Ismael diz ainda: mentalizando o homem, sobe ao céu ou desce ao inferno. Ou seja, pelo pensamento, temos duas escolhas: uma positiva
sobe ao céu, uma negativa desce ao inferno. E ele justifica porque isto pode acontecer, porque nós mesmos, segundo as diretrizes ocultas que preferimos às escolhas do coração, nos elevamos à culminância da luz ou nos arremessamos nos despenhadeiros da sombra. Ele está reforçando exatamente o que ele disse no início. Quem ama e ajuda acende claridade sublime, quem odeia e perturba, arremessa treva espessa para fora de si. E em seguida, então, ele vai dar um conselho extremamente primoroso. Ele vai dizer: guarde, pois, cauteloso, a fonte dos seus pensamentos, que a cada mundo se fazem agentes ativos de suas deliberações, no bem ou no mal, onde o seu espírito estiver trabalhando. Ou seja, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O conselho é primoroso e objetivo, mas ele chama atenção para algo importante, que é a cautela. E ele finaliza dizendo: de acordo com os projetos que você apresentará à vida, que é a gloriosa manifestação de Deus, responderá a você com as realizações desejadas. Lei de causa e efeito. Algo que nós, na lide espírita, bem conhecemos. Ora, os meus projetos nascem nos meus pensamentos e nos meus sentimentos. Se os meus projetos de vida estão alinhados ao Evangelho de Jesus, se eu empenho todo o esforço no cumprimento das leis divinas, feitas para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando delas se afasta, tal como a gente lê lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Se eu seguir este protocolo, evidentemente que a manifestação de Deus, para mim, será positiva. Como ele diz, responderá você com as realizações desejadas. E aí, em seguida, ele faz um comentário sobre uma série de circunstâncias que nós enfrentamos, situações que nós devemos passar. E que essas situações, essas circunstâncias serão provocadas por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Ele diz: subir e descer, esperar ou desesperar, lucrar ou perder, melhorar ou piorar, crescer ou reduzir, avançar ou estacionar, resultam de nossa atitude interior. Novamente, a lei de causa e efeito. A depender do sentimento, a depender do pensamento, a depender dessa disponibilidade interna de cada um de nós podemos ter avanços positivos ou retrocessos negativos. Ou sobe ou desce, ou espera ou desespera, ou lucra ou perde, ou melhora ou piora, ou cresce ou reduz, ou avança ou estaciona. São circunstâncias que não são impostas por nada, mas são escolhidas por nós. Não vai adiantar a gente querer colocar
o fracasso como culpa de terceiros e o sucesso como mérito exclusivo nosso. Não. Mérito e fracasso só dependem da gente. Depende exatamente do que nós estamos fazendo. Quais são os nossos objetivos. Ninguém renasce na Terra em novo e oportuno processo reencarnatório sem proposta alguma. Nós voltamos à carne com um projeto, um projeto de evolução. A meta de toda e qualquer criatura, sempre com mais ou menos maturidade, será sempre a busca e o encontro da paz, da felicidade. Agora, duas coisas são extremamente importantes para isso: a meta e o esforço. Se nós não tivermos uma meta, diz o confrade espírita Valdenir Cunha, se não tivermos uma meta e um objetivo a cumprir, em vão será a existência, já que ela se constitui numa das muitas fases de evolução e progresso do espírito, que no périplo das reencarnações vai acrescentando lustro gradativo. Em cada reencarnação nós vamos melhorando um pouquinho, ou devemos melhorar um pouquinho. Jesus deixou bem claro para a gente isso. Nós precisamos equilibrar nossos desejos, anseios e vocações, ajustá-los na pauta do equilíbrio, na pauta da decência, da dignidade. Se nós conseguirmos fazer isso através de escolhas bem realizadas, nós não teremos nada a temer. Agora, uma coisa é certa: quando nós não cumprimos com essas orientações, seguramente nós teremos dificuldades, dor e sofrimento. Por isso que o Espírito Ismael encerra o capítulo dizendo: vigie o pensamento e a vontade, para que se desenvolvam e marchem dentro dos moldes do ilimitado bem, e jamais se arrependerá, porque o próprio Cristo ensinou de viva voz que o homem possui o seu tesouro onde guarda o coração. Olha que interessante. Perfeita a conclusão do Espírito Ismael, que não é o espírito governador espiritual do Brasil. Esse é Ismael Souto. Vigie o pensamento e a vontade. Existe um capítulo sobre a vontade na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu recomendo a todos a leitura e a reflexão sobre as orientações de Leon Denis, porque a vontade é um departamento poderoso na mente humana. Vigiar o pensamento, vigiar a vontade, para que eles se desenvolvam e marchem nos moldes do ilimitado bem. Ou seja, estarmos sempre vocacionados para o bem,
para o amor ao próximo, para o cumprimento das leis divinas, para a imitação do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade precisam estar permanentemente subordinados à razão evangélica, ao Evangelho de Jesus, sob pena de nos equivocarmos, cometermos imperfeições e nos afastarmos do caminho desejado, sem esquecer nunca a afirmativa de Jesus: vós sois a luz do mundo. Agradecendo o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas, eu indico que, se você desejar rever esta reflexão, pode acessá-la em nosso canal no YouTube. Reveja, compartilhe, avalie. Um forte abraço.